Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindos de volta ao canal François Renda Mais. Se você já é inscrito aqui no canal, então você já pode começar a deixar seu like, porque você sabe que o conteúdo que você vai encontrar aqui, que você vai receber hoje, é um conteúdo de alta relevância. E se você porventura está chegando aqui nesse canal pela primeira vez, se você vai ver esse primeiro vídeo, então fica comigo até o final desse vídeo aí, que hoje nós vamos falar sobre como economizar dinheiro todos os dias. Como você vai fazer para economizar dinheiro todos os dias e pegar esse valor que você economizou e começar a investir. Bem, hoje a gente vai falar sobre como a gente deve economizar dinheiro todos os meses. Porque eu sei que em outros vídeos eu falei para vocês de como investir, falei de alguns investimentos. Mas ouvindo algumas pessoas eu percebi que muitas pessoas não conseguem investir porque não conseguem fazer com que sobre algum dinheiro no final do mês para começar a fazer os seus investimentos. Então eu quero deixar para vocês hoje aqui algumas dicas, na verdade são 4 dicas, coisas que eu já apliquei na minha vida e que eu sei que dão certo. E que se você seguir esses passos, se você seguir essas dicas, com certeza também vai dar certo na sua vida. Então, qual a primeira coisa você precisa fazer para economizar dinheiro todos os meses? O que você precisa fazer primeiramente? O que é o mais importante? Então, o mais importante para você seria o primeiro passo, que seria: tenha um objetivo definido. Ou seja, se a gente não tiver um objetivo definido, a gente não vai ter por que economizar, a gente não vai saber para quê. Então a gente vai ficar naquela de todos os meses pagar tudo aquilo que a gente deve, as nossas dívidas, fazer aquilo que é necessário no mês e a gente vai viver toda a nossa vida dessa maneira. Nunca sobra dinheiro, a gente sempre está no vermelho, o dinheiro só dá para pagar as contas. Mas no dia que você colocar na sua cabeça, na sua mente, que você começar a definir um objetivo, um lugar que você quer chegar, algo que você quer alcançar, então você vai começar a perceber e a entender que você precisa criar, bolar algumas estratégias para que você possa todos os meses sobrar algum valor para você, para que você possa de alguma forma juntar esse dinheiro, que você possa investir esse dinheiro. Então, enquanto você não tiver um objetivo definido, vai ser muito difícil para a gente conseguir economizar, juntar algum dinheiro e investir esse dinheiro. Outra coisa importante: depois que você tiver o seu objetivo definido, que você focar em algo que você quer para o futuro, daqui a 2, 3, 5 anos, ou 10, ou 15 anos, vai depender de cada um, mas quando você definir aquilo que você quer para a sua vida, vai ficar muito mais fácil você começar a fazer esses passos e essas dicas que eu vou deixar para vocês. No segundo passo, seria: invista no mínimo 10% do seu salário todo mês. Depois que você conseguir esse primeiro passo, que é ter um objetivo definido, saber o que você quer. Por exemplo, eu comecei a investir pensando em juntar uma reserva de emergência e pensando também a longo prazo eu ter uma renda passiva. O que seria isso? No meu trabalho, naquilo que eu faço todos os dias, eu ganho o meu salário todos os meses. Aquilo é a minha renda ativa, é aquilo que eu ganho com a força do meu trabalho, com o meu suor. E o que seria essa renda passiva que eu almejo no futuro? É eu poder ter um certo valor agregado em algum lugar que vai me render juros e que eu não vou precisar trabalhar por esse dinheiro. Ou seja, eu quero tentar montar um certo valor num determinado período de tempo. Cada um deve determinar por quanto tempo e em quanto tempo você pretende juntar uma certa quantia. Ou se você pretende comprar algo, se você quer investir numa casa, se você quer comprar um terreno, se você quer comprar um carro, alguma coisa do tipo. Você precisa ter um objetivo definido e depois que você tiver ele, aí você vai partir para o segundo passo, que seria investir no mínimo 10% daquilo que você ganha. E olha que isso não é algo difícil, como eu já comentei aqui em outros vídeos, que eu vou deixar aqui no card aqui, que é fácil você poupar todos os meses 10%. Você vai perceber que não vai fazer falta para você aqueles 10% e você vai viver tranquilamente sem ele. Então, quando você fizer o primeiro passo, depois que você fizer o segundo passo, que é investir no mínimo 10% daquilo que você ganha, aí sim você vai começar a se tornar um investidor. Então pensa comigo agora, na nossa vida, o que nós temos de gastos essenciais?
Tem coisas que nós não vamos conseguir tirar da nossa vida, gastos que eles vão existir todos os dias enquanto a gente tiver vida. Pode ser que para alguns tenha uns gastos diferentes dos outros, mas a maioria dos que eu deixei aqui listado aqui, com certeza alguns de vocês, pelo menos um deles, vocês vão ter que gastar todos os meses. Por exemplo, eu coloquei aqui alguns gastos essenciais. Aluguel, é o meu caso. Eu todos os meses tenho que pagar aluguel. Talvez seja o seu caso também, ou talvez não, talvez você tenha uma moradia própria. Depois disso você tem alimentação, que eu coloquei como um gasto essencial. Esse todos nós temos. Todos os meses nós vamos ter um gasto com alimentação. E nessa parte de alimentação vai entrar também higiene pessoal, higiene da nossa casa, produtos de limpeza que a gente vai ter que comprar. Então esses gastos vai ter todos os meses. Outro gasto também que é essencial, que não tem como tirar da nossa vida. Hoje, os dias que a gente vive hoje, internet. Eu acho que hoje não dá mais para a gente conseguir tocar a nossa vida sem internet. Porque a gente se comunica através dela, a gente manda mensagem no WhatsApp, a gente se comunica no Facebook, a gente está se comunicando agora pelo YouTube, pela internet. Então cada um de nós precisa ter um plano de dados, precisa ter uma internet na sua casa ou no seu celular. Então esse gasto não tem como a gente se livrar dele também. Outro gasto também, lazer. A gente tem que ter o nosso dia de lazer, a nossa semana, um mês, um dia da semana, um dia no mês, ou 2 ou 3. Para você que vive sozinho, ou para você que tem uma família como eu, você precisa ter um momento de você sair, passear com a sua família, ou você sozinho, ir para algum lugar e ter um dia de lazer. E nesse dia de lazer, é óbvio que a gente vai ter gasto também. Porque isso faz parte da nossa vida, isso faz com que a gente se sinta melhor, que a gente esteja mais alegre na nossa vida. Não dá para viver só de trabalho e não ter momentos de lazer na nossa vida e com nossa família também. Outro gasto que para alguns vai caber, para outros não, remédio. Tem pessoas também, é o meu caso, não para mim, mas algo que eu tenho que fazer todos os meses é comprar um certo medicamento. Todos os meses eu tenho que comprar aquele medicamento, porque no caso a minha esposa ela precisa de um remédio para asma, então todos os meses é certo, eu tenho que gastar com aquele remédio, não tem como se livrar dele, pelo menos no momento não tem. Então talvez você também tenha algum gasto com algum medicamento que você tem que tomar periodicamente, então esse gasto para você vai ser essencial, não tem como você tirar ele da sua vida. Então o que é que você vai fazer? Você vai olhar os seus gastos essenciais, aquilo que realmente você precisa, aquilo que é necessário para a sua vida, para o seu bem-estar também, vamos dizer assim. Então seria esses que eu elenquei aqui, mas no seu caso, no caso de vocês, pode ter algum diferente. Então depois de você ver esses gastos essenciais na sua vida, eu listei esse, pode ter alguns diferentes para você ou alguns a mais. Depois que você elencar todos esses gastos essenciais, que você vê quanto você precisa gastar com isso aqui, que não tem como viver sem, aí você vai começar a entrar no próximo, na parte das dicas que eu vou passar para você, de como economizar dinheiro todos os meses. O que você vai fazer para economizar dinheiro? Eu, por alguns meses atrás, acho que anos atrás, às vezes eu ficava olhando, vendo alguns vídeos na internet de o que eu poderia fazer para economizar em qualquer coisa. Tudo que eu queria era economizar, era gastar menos, fazer com que o dinheiro rendesse um pouco mais. Então, às vezes eu ficava assistindo alguns vídeos para ver algumas ideias, algumas dicas. Às vezes eu tentava aplicar para ver se aquilo dá certo. E eu fui naquela de tentativa e erro até chegar ao meio termo e entender que existe algumas coisas que dá para a gente fazer. E se a gente fizer elas, a gente vai conseguir economizar dinheiro. Então vamos lá primeiro para as dicas que eu quero passar para vocês. 4 dicas para economizar dinheiro. Primeira delas, faça suas compras no supermercado uma vez ao mês. Isso aqui que eu estou dizendo a você, fazer suas compras no supermercado uma vez ao mês, eu já testei na prática isso. Então eu estou dizendo uma coisa que eu já fiz, que eu sei que dá certo. Eu lembro que vendo esses vídeos aí no passado, eu pensei que era mais viável eu fazer a minha compra do mês por semana, porque no mercado às vezes tem alguma promoção, você vai lá, consegue comprar um pouco mais barato do que na semana seguinte. Você vai num dia, o produto está por, vamos dizer assim, um exemplo, R$10. Aí às vezes você vai na outra semana, teve alguma promoção e está por R$8,50. Você economizaria R$1,50, dependendo da quantidade que você comprar.
E por algum tempo eu comecei a fazer isso, ir por semana. Mas qual o problema disso aí? Quando a gente vai, e é o meu caso também que acontecia isso, talvez aconteça com você também. Se acontece com você também desse jeito também, deixa aí nos comentários aí, tá? Participa aí nesse vídeo aí dizendo se essas coisas também acontecem com você. Às vezes a gente vai no mercado para comprar um item que está faltando lá, vou comprar um item. O que acontece quando a gente chega lá? A gente nunca compra só um item. A gente acaba comprando mais de uma coisa, a gente acaba vendo outras coisas lá que chamam a nossa atenção e a gente acaba comprando. Às vezes você vai para gastar R$10 e você acaba gastando 70, 80, R$100 ou quem sabe até mais. E principalmente quando você vai no mercado, que é o meu caso, e talvez de alguns, que a gente tem filhos pequenos. Se você leva ele no mercado aí que a coisa fica pior ainda. A gente vai para comprar uma coisinha que está faltando lá, 1 quilo de açúcar, ou quem sabe lá algo parecido, e você acaba voltando com 3, 4 sacolas. Outra coisa importante também, nunca vá fazer compras no mercado com fome, sem ter almoçado, sem ter jantado, sem ter tomado café. Porque quando a gente chega lá, a gente compra um monte de coisa que a gente não precisaria comprar. Mas quando você chega lá com fome, parece que as coisas mudam. Tudo que você vê que é bom, que é gostoso, você quer comprar, mas nem sempre você precisa de tudo aquilo. Outra dica importante, diminua os gastos aos finais de semana. Essa dica é para mais aquelas pessoas que todo final de semana, que às vezes trabalham de segunda a sexta ou de segunda a sábado, e quando vai chegando no final de semana já vai pensando, né? Eita, hoje vou fazer aquele churrasco, tomar aquela cerveja, beber algo para quem gosta, né? E às vezes a gente começa fazendo aquilo toda semana. Chega sexta-feira, o pessoal vai lá, compra aquelas, quem bebe, né, compra caixa de cerveja, coisas do tipo lá, faz aquele churrasco e gasta lá 100, 200 reais ou coisa do tipo. Aí o que acontece? Na outra semana, de novo, na outra, começa a virar uma rotina de sempre aos finais de semana você ter um gasto excessivo. Então o que eu quero dizer que você tem que fazer? Você precisa diminuir esses gastos da semana. Se você está fazendo isso 2 vezes na semana, começa a fazer 1 vez só na semana. Mas para isso você precisa ter o primeiro passo aqui, tá? Um objetivo definido. Porque se você não tiver um objetivo definido, da sua mente vai ficar meio vago. Para que economizar? Para que não gastar hoje? Por que eu não vou gastar esse dinheiro que eu ganhei a mais hoje aqui? Eu não tenho nada para fazer em mente, não tenho nenhum plano para o futuro. Então, se você não tiver esse objetivo definido, fica muito difícil você seguir todas essas dicas aqui. Então, passando para a próxima dica, faça um pente fino em todos os seus gastos mensais. Se você parar para pensar e fazer uma análise de tudo que você gasta durante um mês, e se você tiver uma planilha, ou se de repente você compra no seu cartão e paga suas dívidas no cartão, se você der uma olhada lá na fatura, ou se você começar a anotar e ver todos os seus gastos do mês, e você fizer esse pente fino, com certeza, você vai encontrar lá muitos gastos que não deveriam estar lá. Você vai perceber que você está gastando com muitas coisas desnecessárias. Coisas que talvez você não precisasse naquele momento, que você podia esperar mais um pouco. Então, se você pegar e fizer uma autoanálise de tudo que você tem gastado no mês, com certeza você vai encontrar muitas coisas que você poderia ter evitado de gastar. Muitas coisas que você comprou por impulso. E que depois que você fez aquela compra, aí já o dinheiro já foi, e depois você começa a ficar cheio de dívidas e mais dívidas, e cada vez vai ficando mais difícil. Então, pense e lembre disso, faça esse pente fino. Olhe lá quanto você gastou no mês e veja com que você gastou. E procure lá algo que você possa eliminar daquela lista que você gastou naquele mês. Outra coisa importante também, seja minimalista por um período de tempo. O que é ser minimalista? É você viver com aquilo que realmente é necessário para a sua vida. Aquilo que realmente você precisa para viver e ter uma vida agradável, vamos dizer assim, uma vida tranquila, legal. Porque muitas vezes a gente quer comprar muitas coisas, quer gastar com muitas coisas desnecessárias. A gente sempre precisa fazer a pergunta para nós mesmos: será que realmente eu preciso disso hoje? Será que eu preciso investir, gastar o meu dinheiro com esse sapato hoje? Às vezes as pessoas já têm 3, 4 pares de sapato, às vezes até mais. Aí passa numa loja, vê um sapato bonito lá, acha, poxa, muito legal, gostei desse sapato, aí vai lá e compra. Às vezes pior ainda, não tem dinheiro,
aí compra no cartão, divide lá por uma coisa que você poderia deixar para depois. Então pensa comigo, seja minimalista, gaste seu dinheiro com aquilo que realmente é necessário para você. Se você tem um objetivo definido, se você quer chegar em algum lugar, se você quer ter algo melhor para você no futuro, então tenta poupar um pouco hoje. Porque amanhã você vai ter algo muito melhor, amanhã você vai ter uma estabilidade financeira melhor e você vai poder fazer tudo aquilo que de certa forma você deixou um pouco de lado por um certo momento. Por isso que eu disse, seja minimalista por um período de tempo, não vai ser toda a sua vida, vai ser por um período de tempo. Depois que você tiver uma estabilidade financeira tranquila, aí sim você vai começar a comprar outras coisas, a viajar mais. Então, não estou dizendo que você tem que deixar de fazer nada disso, não estou dizendo que você tem que deixar de ter dias de lazer, não estou dizendo que você tem que deixar de viajar, não estou dizendo que você tem que deixar de comprar roupa, sapato, eu estou dizendo que você tem que comprar a quantidade que é necessário para a sua vida e não comprar em excesso. E depois que você seguir essas 4 dicas, com certeza você vai perceber que vai sobrar mais dinheiro. Além desses 10% que você vai tirar para investir, você vai perceber que quando você seguir essas 4 dicas, fizer esse pente fino, você vai encontrar alguns gastos lá desnecessários que você vai tirar do seu orçamento. E aquele dinheiro que você vai tirar, aquele gasto que você vai tirar, vai gerar para você alguma receita que vai sobrar. E depois que sobrar aquela receita, aquele valor, o que é que você vai fazer com aquele valor? Além desse que você conseguiu investir, que esse tem que ser o mínimo que você tem que investir, você vai para o terceiro e último passo. Ó, você tem as 4 dicas e você tem 3 passos. Você vai seguir o primeiro passo, só recapitulando. Tem um objetivo definido. No segundo passo, você vai investir no mínimo 10% daquilo que você ganha. E você vai vir para o último passo, depois de passar por essas 4 dicas. Invista o valor que você poupou com essas dicas. Você vai pegar o valor que você poupou, que você conseguiu com essas dicas e você vai investir. E você vai investir onde? Você pode investir no CDB, você pode investir no LCI, você pode investir no LCA, você pode investir no Tesouro Selic. Mas você precisa investir esse dinheiro. Mas o mais importante de tudo isso que eu falei para você, o principal é esse primeiro passo. É ter um objetivo definido. Você precisa decidir onde você quer chegar, o que você quer ser daqui para frente, o que você quer ter, o que você quer conquistar. E se você aprender e conseguir colocar dentro da sua mente esse objetivo definido, você vai conseguir seguir esses passos. E você vai perceber que esses passos vai fazer uma grande diferença na sua vida. Esse era o vídeo que eu queria deixar para vocês hoje. Hoje eu não falei sobre nenhum tipo de investimento, nada sobre isso. Hoje o que eu queria falar para vocês era coisas que eu tenho ouvido de muitas pessoas, né, que não tem dinheiro para investir, que não tem sobrado dinheiro, que está difícil, que o dinheiro não dá para nada. Mas tem muitas pessoas que às vezes ganham até bem e mesmo assim não conseguem fazer com que o seu dinheiro sobre nem um pouco para investir. Então, se a gente não consegue muitas vezes com pouco dinheiro poupar alguma coisa, não pense que ganhando mais você vai conseguir. Porque se você tiver o hábito de conseguir poupar, mesmo ganhando pouco, quando você ganhar mais, o que vai acontecer é que você vai conseguir poupar muito mais. Então esse é o vídeo que eu queria deixar para vocês hoje. Mais uma vez eu quero pedir para vocês, se você assistiu esse vídeo até o final, se você ainda não é inscrito nesse canal, considere agora se esse vídeo agregou algum valor para você, se você viu que esse vídeo de alguma forma pode influenciar e mudar a sua vida para melhor, então deixa o seu like aí, tá? Deixa o seu comentário. Se inscreve no canal também, que é importante, tá? Eu vejo que muitas pessoas às vezes assistem os vídeos, mas acabam não se inscrevendo no canal. Então, se esse conteúdo é importante, deixa seu like, se inscreve e compartilha com mais pessoas. Então, esse é o vídeo que eu queria deixar para vocês hoje e até a próxima.